A vida intelectual. Sertilanges. Esta é uma obra de domínio público. Sertilanges faleceu em 26 de julho de 1948. E no Brasil, o prazo de proteção dos direitos autorais é de 70 anos após o falecimento do autor, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua morte. Assim, os direitos autorais de suas obras expiraram em 1º de janeiro de 2019, tornando-as de domínio público. Capítulo 1. A vocação intelectual. 1. O intelectual é um consagrado. Falar de vocação intelectual é reconhecer aqueles que dedicam suas vidas ao trabalho do espírito, seja pela possibilidade de se entregar plenamente ao estudo, seja pela busca de um profundo desenvolvimento intelectual como recompensa em meio a outras ocupações. Esta vocação exige profundidade, continuidade e esforço metódico, rejeitando a superficialidade e requerendo uma resposta ao apelo do espírito e aos dons recebidos. A vocação não pode ser conjecturada. Quem escolhe este caminho sem a firmeza necessária encontrará decepções. O trabalho intelectual é exigente e requer não apenas conservar o adquirido, mas avançar com determinação, como um atleta que se submete a treinos rigorosos. Ele paga abundantemente, mas impõe sacrifícios que poucos estão preparados para suportar. Este chamado está inscrito em nossos instintos e capacidades e deve ser examinado com maturidade. Como as propriedades químicas que definem combinações específicas, nossas aptidões e entusiasmo interior revelam nosso lugar. A máxima de Disraeli, fazei o que vos agrada, contanto que isso verdadeiramente vos agrade, ressoa aqui. Contudo, este gosto deve ser examinado para distinguir o prazer legítimo de um mero capricho, alinhando-o aos dons e à providência divina. A vocação intelectual transcende o indivíduo, beneficiando a humanidade e a comunidade cristã como um todo. Cada pessoa é única e necessária no grande corpo espiritual. Consagrar-se ao estudo é responder a este chamado, comprometendo-se com a verdade, não por ambição ou vaidade, mas por um amor desinteressado. Aceitar a vocação implica abraçar não só os objetivos, mas também os meios. Muitos desejam saber, mas poucos aceitam os sacrifícios necessários. O trabalho intelectual não é para os fracos de coração, pois o universo não responde a sussurros, mas a almas determinadas. Os jovens devem aproveitar os anos de formação para construir bases sólidas. Quem desperdiça esse tempo sofrerá as consequências no futuro. A paciência organizada é o segredo do progresso. Grandes obras não exigem genialidade extraordinária, mas sim perseverança, planejamento e dedicação. Mesmo aqueles que possuem apenas parte de seu tempo devem organizá-lo rigorosamente para maximizar seus esforços. As dificuldades, longe de desanimar, podem fortalecer. Quem persevera, mesmo em condições adversas, supera aquele que, com todas as facilidades, negligencia suas oportunidades. O querer vale mais do que tudo. Querer ser alguém e trabalhar com paixão para atingir este ideal. Os recursos externos são valiosos, mas o verdadeiro tesouro está na força do espírito. A vocação intelectual é um chamado para perpetuar a sabedoria, iluminar o presente e guiar para os fins supremos. Exige disciplina, sacrifício e uma paixão absorvente, mas oferece em troca um lugar na Assembleia dos Espíritos Nobres e uma vida que contribui para a verdade e o bem. 2. O intelectual não é um isolado. O trabalhador cristão, como consagrado pela vocação intelectual, não deve ceder ao isolamento. Mesmo que se encontre fisicamente retirado ou julgado solitário, não pode render-se ao individualismo, que é uma distorção da personalidade cristã. A solidão pode vivificar,
mas o isolamento paralisa e esteriliza. Trabalhar humanamente é estar ligado às necessidades, grandezas e à solidariedade que nos une numa vida comum. Viver intelectualmente é viver no universal, integrado à história, pois a vida com Jesus Cristo conecta-nos aos tempos e aos homens. A vida real é uma vida em comunhão, com a caridade como lei suprema. O estudo, para ser um ato vivo e não uma abstração isolada, deve seguir esta lei de unidade cordial. A cruz não está isolada da terra, assim como o trabalho do cristão não pode estar apartado do mundo. O trabalhador cristão deve ter diante de si a visão do mundo como um todo, um globo onde a cruz está plantada e onde o sangue redentor busca alcançar os perdidos. A luz que ele possui é um sacrifício e um dom. A verdade que busca adquirir deve ser vida, caminho e orientação em direção ao fim humano. Toda verdade, mesmo a mais elevada e abstrata, é prática e transformadora, porque é parte da vida. O trabalho intelectual deve ser realizado com o espírito de utilidade, guiado pelas palavras do Evangelho. É necessário ouvir o clamor da humanidade, discernir suas necessidades e descobrir o que pode iluminá-la e salvá-la. Apenas as verdades que redimem são santas, e o chamado à santidade, como dito pelo apóstolo, aplica-se ao labor do intelecto. Jesus Cristo precisa do nosso espírito como usou o seu próprio, enquanto esteve na terra. Retirando-se, deixou-nos a honra incomensurável de continuar sua obra. Somos seus membros, cooperadores, e compartilhamos de seu espírito. Nosso trabalho deve ser feito como ele meditava, aurindo do Pai, com o propósito de difundir a graça e a verdade. 3. O intelectual pertence ao seu tempo. Embora todos os tempos sejam iguais diante de Deus, não o são para nós, que habitamos o círculo do tempo. Estamos situados no presente por desígnio divino, e é aqui que nossa ação é necessária. Cada momento da história nos interpela, e cada época é o próximo a quem devemos servir, assim como cada ser humano o é. Esta proximidade, determinada pela sabedoria divina, exige de nós atenção e resposta. Sou um homem do século XX, testemunha de confusões sem precedentes, de um mundo perdido em sua direção. O pensamento clama por ação e os homens esperam por respostas. Vivemos em um tempo onde faltam máximas que guiem a vida. O planeta perdeu seu rumo, é preciso restaurar sua luz. Não se trata de restringir a investigação intelectual ao campo religioso, mas de imprimir um espírito que rejeita diletantismo e estagnação no passado. Embora a arqueologia do pensamento e o amor ao passado tenham seu lugar, não devem desviar o intelectual das dores presentes. O passado é valioso quando iluminado pela presença universal de Deus, mas o nosso tempo exige prioridade. Para ele são destinados nossos talentos, forças e esforços. A verdade é sempre nova e todas as virtudes do passado desejam florescer, como a erva renovada pelo orvalho da manhã. Deus não envelhece, e nosso papel é ajudar a renovar a face eterna da terra, não resgatar os mortos ou crônicas extintas, mas trabalhar pela vida presente. Este é o espírito do intelectual cristão, sua vocação e missão. Quanto mais cedo ele determinar sua área de estudo e esforço, mais rapidamente poderá atender ao chamado de Deus e do mundo. Capítulo 2. As virtudes do intelectual cristão. 1. As virtudes comuns. A virtude contém em si a intelectualidade em potência, pois conduz ao fim supremo do saber. O caráter desempenha papel essencial na direção do intelecto, que por si só é apenas um instrumento. Um espírito reto reconhece que a verdadeira superioridade inclui uma dimensão espiritual.
A dissociação entre grandeza intelectual e retidão moral é ofensiva à harmonia humana, pois a força isolada é vulnerável e desequilibrada. A vida é uma unidade e o amor é sua base. O que amamos define quem somos, e a busca pela verdade está intrinsecamente ligada à virtude. A verdade floresce na mesma terra que o bem, e ambas se alimentam de uma raiz comum. Se uma enfraquece, a outra também se deteriora. Praticando a verdade conhecida, merecemos acessar verdades mais profundas. Assim como um rio leva ao mar, a prática do bem ilumina o caminho para a verdade suprema. A virtude é a saúde da alma, essencial para a clareza intelectual. Pensamos com todo o nosso ser, não apenas com a mente. A desordem moral obscurece a razão, enquanto a pureza do coração traz clareza. As paixões e os vícios distraem, desviam o julgamento e impedem a atenção necessária para a ciência. A preguiça, a sensualidade, o orgulho e a inveja são inimigos do saber, pois enfraquecem o espírito e impedem o progresso intelectual. A pureza da alma é indispensável à pureza do pensamento. Subir aos cumes da verdade exige alinhar-se ao bem, pois verdade e bem estão unidos no universal. Participar da verdade é participar do espírito, e as grandes intuições vêm da simplicidade, disciplina e retidão moral. Grandes pensamentos nascem do coração, e o intelecto atinge seu ápice quando guiado pela virtude e pelo amor ao bem. 2. A virtude própria do intelectual. A virtude é essencial à ciência, e sua prática enriquece o estudo. A virtude própria do intelectual é a estudiosidade, que exige temperança, pois o apetite de conhecer deve ser ajustado às circunstâncias e aos outros deveres. Dois defeitos se opõem à estudiosidade: a negligência e a vaidade curiosa. A ambição ou motivações menos nobres desviam o estudo de sua verdadeira finalidade, afastando o estudioso de sua missão. O estudo, mesmo desinteressado, deve respeitar o momento e os valores superiores. Outros deveres humanos podem prevalecer, e renunciar ao estudo por um bem maior não é desonra, mas homenagem à verdade identificada com o bem. O verdadeiro sábio reconhece seus limites e ajusta suas ambições ao que é possível, avançando com equilíbrio e prudência. São Tomás aconselha: não busques mais do que podes, e entra no mar pelos regatos, não diretamente. O progresso exige bases sólidas. A tentativa de edificar sem fundamentos leva ao fracasso. Aceitar-se como se é, com humildade e realismo, é essencial. A natureza opera em harmonia com sua capacidade. O homem, porém, muitas vezes vive de pretensões e inquietações. A verdadeira grandeza está em julgar-se retamente e cumprir a própria missão com perfeição. O estudo não deve desviar da busca do Supremo. Deve ser acompanhado pelo culto, pela oração e pela meditação das coisas divinas. Concentrar-se exclusivamente no objeto de estudo, ignorando a alma e o hóspede interior, é um erro. A oração e o recolhimento são mananciais que sustentam o trabalho intelectual. Assim como o real ascende para o divino, o estudo deve refletir esta ordem, buscando sempre a fonte suprema. 3. O espírito de oração. A piedade que precede o estudo deve ser cultivada em espírito de oração durante o trabalho. Como ensina São Tomás, nunca deixes de orar, pois todo estudo é um estudo da eternidade. A ciência é conhecimento pelas causas. Sua essência está nas ligações e dependências que revelam a unidade do mundo. Atrás de todas as conexões está a fonte suprema, no coração do universo, o imenso coração do ser. O espírito deve manter-se continuamente em contato com essa verdade maior. A inteligência cumpre sua missão ao render culto à verdade suprema. Cada verdade é um fragmento que aponta para a luz, é símbolo
e sacramento do absoluto, vivendo do que recebe. Toda verdade autêntica é um local de encontro entre o pensamento humano e o pensamento divino, onde o real se revela como manifestação da sabedoria, poder e bondade de Deus. A vida do real não se limita ao que é visível, é uma vida oculta em Deus, uma revelação contínua de suas leis e bondade. Assim como a encarnação de Cristo culmina na comunhão, a verdade eterna, refletida nas verdades particulares, deve conduzir a um êxtase celeste. O conhecimento nunca deve ser separado de suas raízes no real e na alma, onde o Deus do coração e o Deus do céu se encontram. Cultivar o espírito de oração na ciência não exige esforços extraordinários, mas uma abertura natural à presença divina. A invocação de Deus e a oração iluminam o trabalho intelectual, pois toda verdade autêntica orienta para a eternidade e revela um manancial divino. O estudo, quando conduzido com este espírito, torna-se um estudo da eternidade, permitindo que o pensamento salte das imagens de Deus ao próprio Deus, e daí retorne ao estudo enriquecido com novas forças. Neste movimento entre contemplação e investigação, o estudioso descobre que até as menores verdades participam de um imenso acontecimento espiritual. Assim, mesmo naquilo que parece pequeno, percebe-se a presença do ser infinito, e o trabalho intelectual torna-se uma autêntica participação no eterno. 4. A disciplina do corpo. A união entre corpo e alma é essencial para a vida intelectual. Como afirma São Tomás, as disposições do corpo influenciam as obras da alma. O pensamento depende do corpo. A experiência, a memória e as sensações são a base das ideias. O corpo é mediador entre a alma e a verdade, e cuidar dele é necessário para o vigor do intelecto. A saúde é um componente indispensável para quem busca uma vida intelectual plena. Problemas físicos podem diminuir a liberdade do pensamento, desviar a atenção e até alterar o caráter e o julgamento. A alma sã, em corpo são, é um ideal que exige vigilância constante sobre os hábitos, a boa higiene, o ar livre, a respiração profunda, os exercícios regulares e períodos de repouso contribuem para a harmonia necessária ao trabalho intelectual. O cuidado com a alimentação e o sono é igualmente fundamental. Alimentos leves e moderados evitam a sobrecarga corporal. O sono deve ser suficiente, mas equilibrado. O excesso entorpece, enquanto a falta pode comprometer a clareza mental. Encontrar a medida certa para ambos é essencial. Os vícios e as paixões também são inimigos do corpo e do espírito. Preguiça, gula, excessos e hábitos nocivos debilitam não apenas o corpo, mas também a alma, tornando-a menos apta a alcançar a claridade necessária ao pensamento. A mortificação dos sentidos é indispensável para o domínio sobre a carne, colocando o intelecto em sua devida primazia. São Tomás é chamado de doutor angélico, não apenas por seu gênio, mas porque subordinou perfeitamente corpo e alma ao pensamento. Sua sobriedade, castidade e disciplina fizeram dele uma inteligência plenamente servida por seu corpo. Assim, a mortificação e o cuidado físico são virtudes que sustentam a vida intelectual e preservam o futuro do trabalhador cristão, especialmente dos jovens. Capítulo 3. A organização da vida. 1. Simplificar. Para que tudo em vós se oriente ao trabalho, é necessário simplificar a vida, reduzindo as distrações e as obrigações exteriores. A viagem do pensamento exige leveza, não vos sobrecarregueis com o supérfluo. O trabalho intelectual requer paz e simplicidade, pois a contemplação não se compagina com a vida mundana ou com ostentações. Recepções, cerimônias e rituais artificiais são inimigos da ciência,
e a ideia não floresce em meio à dissipação. O intelectual deve guiar-se por suas convicções, sempre voltadas ao fim a que se dedica, evitando dispersar-se em futilidades. Todos os recursos devem ser direcionados ao trabalho e suas condições, investindo em ferramentas que o favoreçam, como uma biblioteca ou períodos de descanso restaurador. Trabalhar pela verdade não é um meio de lucro, mas um serviço consagrado. Se precisar ganhar a vida fora de sua vocação, simplifique ainda mais o cotidiano para preservar as preciosas horas de estudo. No casamento, a esposa de um intelectual deve partilhar sua vocação, tornando-se sua auxiliadora. Cabe a ela criar um ambiente de apoio, levantando-o nas quedas, acalmando suas inquietações e sendo sua musa e refúgio. Ao término do trabalho, o homem busca conforto e calma, e a mulher, compreendendo sua missão, deve ajudá-lo a renovar as forças. Os filhos, mesmo exigindo paciência e esforço, trazem também renovação e inspiração. Eles refletem a natureza e a humanidade, afastando o pensamento do abstrato e reconduzindo-o ao real. Suas fontes puras pregam a integridade e, com sua fé e esperança, oferecem uma visão do porvir que eleva o espírito. Aos que renunciaram à família para consagrarem-se inteiramente ao trabalho, as liberdades desse sacrifício são uma dádiva, mas para os que abraçaram o laço familiar, que este seja uma força, um motivo de ardor e parte essencial do ideal a que se dedicam. 2. Guardar a solidão. A organização da vida intelectual exige preservar a solidão interior e exterior. São Tomás exorta a prudência nas relações e no retiro, recomendando lentidão no falar e evitar distrações desnecessárias. A solidão é o lar da verdade e o espaço onde o espírito encontra inspiração, genialidade e criação. O silêncio, como uma sentinela, protege a oração e o trabalho. O retiro é o laboratório do espírito e o silêncio, suas asas. As grandes obras nascem no isolamento, assim como a criação divina surgiu na vastidão do silêncio. Quem aspira às alegrias criadoras deve evitar a pressa e dar tempo à preparação. O pensamento fecundo emerge da quietude e do recolhimento. Aqueles que buscam a verdade devem erguer uma barreira contra as distrações mundanas. A solidão não é fuga, mas encontro consigo mesmo, condição essencial para descobrir e desenvolver o próprio eu. O contato íntimo com a própria alma revela a linguagem única que Deus dirige a cada um. Na multidão, o eu autêntico se dilui. Somente na solidão pode-se ser verdadeiramente si mesmo. O silêncio é um banho que tonifica o espírito, acentuando a personalidade e fortalecendo a mente. A solidão, como disse Ravignan, é a pátria dos fortes, e o silêncio, sua oração. A contemplação, mesmo que interrompida pelas exigências da vida, ganha continuidade quando se torna o eixo de todas as ações. A cela bem guardada, com sua tranquilidade, adquire suavidade e eficácia. O prazer da contemplação apoia a alma em seu objeto, reforçando a atenção e expandindo as potências do espírito. Quando a verdade ergue a alma com suas asas suaves, é o momento de se elevar com ela e alcançar as regiões mais sublimes do pensamento. 3. Cooperar com os seus iguais. O intelectual não se isola da humanidade ao buscar a solidão. Ele se aproxima dela espiritualmente, pois para servir à verdade é necessário adquiri-la no recolhimento. A verdadeira fraternidade exige liberdade interior, e Jesus é o exemplo supremo de vida interior aliada à entrega ao próximo. Quem está unido a Deus une-se verdadeiramente aos seus irmãos, mas quem busca o convívio sem interioridade espiritual está preso a um reino estéril. A solidão, entretanto, não nega o valor da cooperação entre iguais.
A vida intelectual é enriquecida pelo contato com mentes semelhantes. Frequentar e colaborar com outros intelectuais é fundamental, pois a troca de ideias, o exemplo e o apoio mútuo fortalecem o trabalho e o entusiasmo. Uma verdadeira comunidade intelectual supera o individualismo, permitindo que ideias floresçam em harmonia e os esforços sejam multiplicados. O isolamento completo exige força excepcional, e mesmo os mais dedicados podem se desanimar sem o estímulo de outros. Nos conventos, por exemplo, mesmo no silêncio, há uma unidade tácita que inspira e une os esforços individuais. A interação entre mentes desperta os melhores recursos interiores, avalia ideias, mantém o ardor e alimenta o entusiasmo. Grupos de jovens, revistas intelectuais e fraternidades oferecem exemplos modernos dessa colaboração. Mesmo para quem trabalha sozinho, a conexão espiritual com os amigos da verdade é essencial. A unidade não depende de proximidade física, mas do esforço comum orientado por um princípio divino, onde cada peça da obra é ajustada pelo grande relojoeiro, Deus. 4. Cultivar as relações necessárias. O intelectual deve reconhecer que a solidão não exclui os deveres nem as necessidades da vida. Há relações essenciais que, bem conduzidas, podem servir ao trabalho intelectual em vez de o dificultar. Cumprir obrigações e atender às necessidades reais faz parte da vocação, sendo uma forma de integrar humanidade e intelecto. A vida intelectual não pode ser separada do contato humano. A riqueza do real e a interação com o próximo são fontes de aprendizado e contemplação. Mesmo em atividades sociais banais, há lições que instruem e completam o espírito. O homem que se isola em excesso perde a familiaridade com o real e com o destino comum dos homens, tornando-se desconectado da humanidade, que é seu objeto de estudo. O convívio com pessoas superiores em caráter e intelecto deve ser priorizado, evitando companhias fúteis que desviam o foco. A escolha das relações cabe ao discernimento, incluindo aquelas feitas pelo círculo familiar, onde o apoio à vocação intelectual deve prevalecer. Até mesmo interações com pessoas insensatas podem oferecer lições, desde que sejam encaradas com paciência e virtude. A moderação no trato e nas palavras preserva o recolhimento necessário ao trabalho. Falar com intenção, expressar sentimentos e ideias de forma concisa e silenciar no momento oportuno são atitudes que reforçam a autoridade e profundidade do discurso. O silêncio não é ausência, mas um tesouro oculto que dá peso e valor às palavras. O intelectual deve lidar com o mundo como os anjos, tocando sem ser tocado, doando sem se perder. Assim, cultiva a sabedoria e a integridade enquanto interage, mantendo sempre a essência de sua vocação e fortalecendo o amor à verdade. 5. Conservar a dose necessária de ação. A vida intelectual exige equilíbrio entre a contemplação e a ação. Enquanto a contemplação recolhe e ilumina, a ação desgasta e busca dar. Contudo, a vida real impõe a necessidade de alternar entre ambas, pois o dever pode nos chamar à ação tanto quanto a solitude. A ação moderada enriquece o pensamento, estabiliza o espírito e fornece contato com o real. Sem esse contato, o pensamento torna-se abstrato, perdendo vigor e fundamento. A realidade é o suporte do juízo, e a ação, mesmo mínima, mantém o vínculo essencial com os fatos, alimentando o pensamento com imagens vivas e experiências concretas. A excessiva imobilidade física e mental enfraquece o corpo e a alma. Um silêncio exagerado pode resultar em vazio e desorientação, enquanto a ação regula e energiza o intelecto. Enfrentar desafios, adversidades e resistências na ação
retempera a vontade e sacode a preguiça, fortalecendo as virtudes internas e externas. A ação não apenas instrui, mas também enriquece a alma com formas novas e vivências que completam o pensamento. Ela ensina energia, paciência e determinação. Mesmo um pensador solitário se beneficia de causas que o apaixonem, ligadas à luz, ao progresso e ao bem público. Envolver-se nelas permite aplicar-se ao trabalho externo com o mesmo empenho que se dedica à reflexão. Quando bem dosada, a ação complementa o recolhimento e aprimora a contemplação. Ao retornar à vida interior, a alma encontra renovado prazer nos tesouros do espírito, tendo enfrentado os desafios e a rudeza do mundo. Assim, a alternância entre ação e contemplação é vital para a realização plena da vocação intelectual. 6. Manter o silêncio interior. O verdadeiro silêncio do intelectual não é apenas a ausência de ruído externo, mas um estado de recolhimento e elevação interior que permeia toda a sua vida. A solidão útil, necessária à busca da verdade, não depende exclusivamente do isolamento físico, mas da capacidade de estabelecer um estado de calma e concentração em meio às exigências do cotidiano. O intelectual deve viver inteiramente dedicado à verdade, com a mente voltada para ela em todas as suas ações, como propõe São Paulo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Essa glória, para quem busca a luz, é a própria verdade, que deve guiar todos os pensamentos e decisões. A verdadeira solidão é uma elevação espiritual que se alcança pelo domínio das vontades, pela fuga de distrações e caprichos e pelo compromisso com as coisas superiores. Não é isolamento físico, mas uma presença no universo interior que transcende o ruído e as perturbações externas. Em contraste, a falsa solidão ocorre quando, mesmo em reclusão, se alimentam inquietações internas, como desejos desenfreados, orgulho ou pensamentos desordenados. A pureza da solidão, como define Santo Agostinho, é um estado que pode ser mantido em qualquer lugar, desde que a mente esteja voltada para a verdade e para o divino. Assim, mesmo em meio às responsabilidades ou no convívio com o mundo, é possível sustentar uma solidão elevada que nutre e fortalece a alma, permitindo que o pensador permaneça em contato consigo mesmo e com o universo espiritual.